Olá, no intervalo de aula desse domingo, você confere uma entrevista com a professora Sandra Mara Gomes sobre sua pesquisa de mestrado intitulada O Regime Punitivo do Educar, um olhar sobre a educação pública no estado de Goiás. O desafio maior do trabalho era reconstituir a unidade da educação pública, que vem sendo desfacelada de várias maneiras. E também uma parceria entre a Associação Goiana dos Municípios e a Faculdade Araguaia, que promoverá a formação continuada do servidor público. Para nós é muito satisfatório ter a oportunidade, com o presidente da GM, de fazer essa grande parceria com a Faculdade Araguaia, que vai trazer para os nossos funcionários, as pessoas que trabalham na prefeitura, que estão filiados à GM, que elas possam se capacitar cada vez mais. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O regime punitivo do Educar, um olhar sobre a educação pública no estado de Goiás. Esse foi o tema de pesquisa de mestrado da professora Sandra Mara Gomes, orientada pelo professor doutor Eduardo Sujizaki e que traz reflexões importantes e bastante atuais. Acompanhe. Olá, nós recebemos hoje aqui na Faculdade Araguaia, na Biblioteca Carmo Bernardes, a professora mestre Sandra Mara Batista Gomes. Ela é professora da Rede Municipal e Estadual, mestre em Educação, e vai falar sobre a pesquisa de dissertação O Regime Punitivo do Educar, um olhar sobre a educação pública no estado de Goiás. Olá, muito obrigada por estar aqui conosco, trazendo conhecimentos, reflexões, essa discussão tão importante e tão atual. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, colocando em evidência o trabalho de dissertação que durou cerca de 2 anos, né, a pesquisa, e trouxe para mim um novo olhar sobre a educação pública, sobre o meu trabalho, sobre a sociedade. Então, é um grande prazer estar aqui. Sandra, como é que surgiu a ideia, né, dessa dissertação, escolha do objeto de estudo? O desafio maior do trabalho era reconstituir a unidade da educação pública, que vem sendo desfacelada de várias maneiras. E aí o meu trabalho ele se debruça um pouco mais sobre a educação pública estadual, porque eu estou há mais tempo nessa rede e porque o pontapé inicial da minha escritura ele se dá nos movimentos de greve dos professores da rede estadual e de ocupação das escolas pelos estudantes para evitar a terceirização, né, da educação por meio das OS. Adentrando a sua dissertação, né, na escritura dela, na amarração que você fez dos capítulos, né? O primeiro capítulo você traz um dado importante que é como os movimentos sociais vêm sendo denotados como criminalização, né?
Como é que você coloca isso, né? Você argumenta que existe uma zona de conforto da sociedade, de entender que algumas mobilizações não devem existir e são mesmo rotuladas como badernas, como, né, atos de uma minoria, na verdade, de defesa de poucos, né? Explica um pouco disso, e inclusive isso lembra o que ocorreu agora na ocupação da Secretaria Municipal aqui em Goiânia. Isso. O pontapé inicial da minha escritura ele se dá com esses movimentos, né? Os movimentos de greve dos professores da rede estadual em 2015 e depois os movimentos de estudantes ocupando as escolas, tentando evitar a chegada das OS, né? Que é um outro tipo de fragmentação daquilo que é público, né? Entregar a administração daquilo que é público para uma empresa privada. E aí eu não consigo compreender como uma empresa privada vai trabalhar sem objetivar receber lucro, né? Então, é um lucro que vai ser obtido em cima daquilo que é público, né? Então, aí já é um problema no entendimento. No segundo capítulo você fala sobre a socioeducação, né? Sim, no segundo capítulo que eu faço um mergulho na socioeducação, especialmente no estado de Goiás, né? Eu começo o primeiro capítulo dizendo das formas como as pessoas são tratadas, né? Não só os adolescentes, mas também os adolescentes, aqueles que ocuparam as escolas e ao invés de serem apoiados, eles são criminalizados, né? E aí no segundo capítulo eu trato da socioeducação como sendo um outro tipo de educação que é oferecido para um outro tipo de gente, né? Então, que é o que infelizmente vem acontecendo. Isso, o adolescente em conflito com a lei, ele é tratado de forma à parte, né, como se ele não fosse parte da sociedade. O centro de internação, que deveria ser, né, pela lei, deveria ser uma instituição educativa, é simplesmente uma cadeia e são tratados... E você esteve com esses adolescentes na sua pesquisa, com professores, você esteve no campo ali? Eu estive visitando as instituições, não tive contato com eles na instituição, mas como professora da rede pública, eu estou todos os dias com adolescentes, com pais, com mães de adolescentes que passaram pelo sistema socioeducativo. E você leva essas falas, né, para a sua dissertação? Sim, eu utilizo da fala de algumas mães, de alguns alunos que conversaram comigo. E você diz, né, no capítulo 1, no 2, né, como a sociedade compactua, né, e naturaliza com essas coisas que nos falam que são as melhores ou as corretas, né, que é não lutar pelos direitos, que não tem que ter esse tipo de educação alternativa, né? Isso, na verdade, a reflexão que eu faço é sobre o que é ser um cidadão de bem, né? Que é tão exaltado aí nas mídias, nos programas sensacionalistas aí. O que é essa pessoa de bem? É a pessoa obediente, que não questiona, que não busca os seus direitos, né? Que não sai da sua zona de conforto, que não deixa de receber o seu salário para entrar numa greve, que, enfim, faz tudo conforme a lei. Para manter o status quo. Exatamente, a lei designa, né, determina, mas está ali contribuindo, né, de maneira gradual, né, todo dia contribuindo para que essa situação ela permaneça
da forma como ela está. O terceiro capítulo você fala de um traço fascista da sociedade. Você define a sociedade do século XXI como uma sociedade fascista. Sim, eu falo isso e eu não estou falando de regime de governo, né? Não estou fazendo menção especificamente a um regime de governo, não. É um traço social mesmo, né? Que se evidencia naquele pai, naquela mãe que quer que o filho seja preso, né? Que às vezes deseja que ele seja morto até, né? Não abertamente, porque esse discurso não é de uma pessoa de bem, né? Não é legal, nem dizer, nem ouvir, né? Mas de outras formas, eles desejam se livrar daquele problema que aparentemente não tem solução. Né? Quais são as características para você de uma sociedade fascista? Eu acho que isso se evidencia de maneira bastante sutil, né? Então, às vezes, como eu coloquei no meu primeiro capítulo, né, os movimentos sociais, quando a pessoa prontamente já se posiciona ou contra ou a favor, né, já se colocando naquela posição de pessoa de bem, isso é muito perigoso. Essa família de bem, né, o que é isso? Então é muito sutil. A pessoa que tem esse traço fascista, né, a sociedade que tem, ela não se reconhece assim. Né? Ela quer o bem, ela quer cidadãos de bem, né? Sem se dar conta de que isso é fascismo, sim, porque isso de cidadão de bem, de pessoa de bem, é muito relativo e depende muito do olhar, né, do lugar de onde você olha. Né? Então, quando você já se posiciona prontamente contra alguma coisa sem avaliar, né, as diversas situações que estão envolvidas ali, isso já te coloca ali né, numa posição um pouco fascista. Quais os autores você utilizou, né, para trazer aí levantar essas discussões e que te ajudaram a encaminhar todo esse pensamento, essas reflexões? Bom, a princípio, a base de tudo foi a leitura de Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que me fez pensar sobre várias coisas, principalmente sobre a socioeducação, né, sobre a escola, né, que, embora teoricamente esteja a serviço da autonomia, né, e tem aquele discurso tão freiriano, na realidade, no dia a dia, a escola é uma instituição muito mais disciplinar do que se pensa. Né? E isso é muito naturalizado. Foi um incômodo que eu senti e que foi a leitura de Vigiar e Punir que me fez pensar mais sobre isso. E aí no percurso também fiz outras leituras também do Foucault, Em Defesa da Sociedade, que é uma coletânea de textos, de aulas do Foucault, né? Então, para tratar no último capítulo, foi muito útil para mim, Em Defesa da Sociedade. História da Loucura também, né? Entender o nascimento da psiquiatria, né? E fazer a relação disso com o nascimento da pedagogia, porque é muito difícil para o professor entender que as coisas não foram sempre da forma como elas são hoje. Houve um começo e houve um porquê de um começo.
né? Então, aparentemente, são temas desconexos, mas que serviram sim para eu fazer uma reflexão um pouco mais ampla disso que eu chamo de educação pública e que eu procuro entender também fora dos muros da escola. Eu não penso a educação apenas dentro da instituição escolar. Eu acho que está além e precisa estar além. E precisa que outras pessoas também tenham essa visão para compreender que a escola, ela auxilia, ela ajuda, mas que a educação é maior do que a escola. Bom, então, desse terceiro capítulo que você já traz aí, o caso Eichmann, né? Até a Hannah sofreu consequências sérias, né, em divulgar foi no jornal, revista, né? Foi, na época. uma revista. Isso. Consequências que eu falo no sentido de assim, não foi bem vista, né? De trazer como assim, como ela percebeu aquilo, né? Porque ela era judia, né? E aí ela apoiar o outro, né? Ela ficou como sendo apoiadora do que foi o carrasco da coisa. E na verdade o que ela estava mostrando é, gente, olha só. Olha como é comum. Isso. Como, né? A gente pode estar fazendo mal, né? Para o nosso semelhante, achando que está fazendo bem. Exatamente, ela quis, e eu não me aprofundo muito na obra da Hannah Arendt, foi mais um exemplo, né? E o raciocínio dela para mim foi muito bacana porque ela traz isso. O Eichmann, ele não é um monstro responsável pelo nazismo, ele é uma pessoa comum. Ele é uma peça de toda uma maquinário, uma engrenagem, né? E existem milhões de Eichmanns, né? Então, o que foi importante para mim da leitura do Eichmann em Jerusalém foi isso, perceber isso, né? Existem milhões de Eichmanns que são considerados pela sociedade como a parte boa da sociedade, porque são pessoas teoricamente de bem, são funcionários padrão, são aqueles que não saem da sua zona de conforto para confrontar o poder, né? Para lutar pelos seus direitos, para lutar pelos seus direitos, que estão lá dentro da lei, né? Que estão dentro da lei, né? Direitos legais. Exatamente. E essas pessoas, sem perceber, elas estão dando força, né, para um poder que às vezes está massacrando a sociedade. E continua massacrando, em função de tanta gente de bem, né, que não se movimenta, E não se movimentar, eu não digo que é todo mundo que tem que ir para as manifestações, né? São pequenas coisas que podem ser feitas dentro do seu campo de atuação, né? Às vezes dentro da sua própria sala de aula, dentro da sua própria casa, né? Dentro do seu trabalho, ainda que não seja dentro da escola, né? De diversas formas. Vamos então para as conclusões. Como é que você encerra? Eu sei que a sua dissertação não se encerra porque a discussão continua, mas a gente precisa fechar, né, em um tempo o nosso mestrado. Então ela se encerra de alguma forma nesse trabalho para ter continuidade depois em outras cabeças que vão, né, trabalhar com esse tema, na sua própria, que a partir desse tema vai aprofundar ou vai abrir mais. Como é que foi a conclusão? Olha, o processo todo foi muito difícil, né? Tanto de construção como de finalização, porque quando você precisa finalizar, você tem milhões de coisas ainda por dizer, né? Por pensar, mas de uma maneira geral foi muito gratificante, né? O trabalho em si e a mudança que isso trouxe
para a minha pessoa, né? De maneira muito global, né? Mas profissionalmente esse período que eu estive em estudo foi fundamental para minha mudança, para minha transformação como profissional, e isso é muito gratificante, né? Minha atuação em sala de aula, a minha visão de mundo, a forma como eu trato os meus alunos, né? Tudo isso teve mudança, né? Tudo isso fez com que eu tivesse todo esse processo fez com que eu tivesse uma nova disposição para ter um novo olhar, e esse novo olhar não é simplesmente ser condescendente com o indisciplinado ou com o adolescente em conflito com a lei, né? Não é isso, né? É um novo olhar, sim, mais tolerante, mas é um olhar mais disposto a entender e a me fazer entender, e isso fez com que eu me aproximasse mais dos meus alunos. Então, ainda que não seja uma coisa calculada, meu trabalho me aproximou mais do meu aluno, principalmente esse que está em conflito com a lei e que necessita de mais pessoas que tenham condições de olhá-lo não como alguém diferente porque cometeu um delito, né, porque é pobre, mas alguém que olhe como um ser humano, como um cidadão que pode sim ser melhor, pode sim ter um trabalho, pode sim estudar e fazer uma faculdade, entende? Talvez ele não consiga, mas ele pode. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação aqui no intervalo de aula. As reflexões, os conhecimentos que você trouxe aqui são valiosíssimos. É muito bom sempre receber, né, professores assim como você. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgar o meu trabalho, né, o meu pensamento. Né? É um prazer muito grande ter estado aqui conversando com você. A entrevista que você acabou de assistir tentou resumir um pouco, focando nos pontos chaves da pesquisa, o regime punitivo do educar, um olhar sobre a educação pública no estado de Goiás, orientada pelo professor Eduardo Sugizaki, defendida no final do ano passado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás pela professora Sandra Mara Gomes. E para os educadores que têm interesse em conhecer a pesquisa completa, basta acessar a página do programa de doutorado em educação da PUC Goiás. Vamos para os comerciais? Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Todos os papais e mamães se preocupam muito com a educação de seus filhos. E também já vi muito adulto dizendo que as crianças são o futuro do nosso planeta. Por isso temos que estar preparados. O berçário Escola Cairós sabe dessa importância.
E também sabe que ensinar e aprender são atos de amor e cuidado. No Berçário Escola Kairos, além do conteúdo curricular, também há aulas de música, balé, futebol, oficinas de inglês, psicomotricidade e um espaço acolhedor, além de segurança, muito verde e até uma horta. O Berçário Escola Kairos sabe a importância de cuidar das sementes, para que elas possam florescer e gerar bons frutos. Berçário Escola Kairos. Amar, cuidar, educar. A Pousada Serras de Goiás é referência em hospedagem na cidade de Goiânia. Situada em região nobre da capital, próxima ao Goiânia Shopping e Parque Vaca Brava, a Pousada Serras de Goiás está entre clínicas médicas e estéticas de referência nacional, escolas conceituadas e importantes centros gastronômicos e de lazer no setor bueno. Na Pousada Serras de Goiás, você conta com estacionamento exclusivo, espaço para reuniões e eventos e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de poder desfrutar da harmonia e beleza da natureza. Pousada Serras de Goiás, você perto da natureza no melhor ponto da cidade. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Essa semana, a Associação Goiana dos Municípios, a AGM, e a Faculdade Araguaia firmaram um convênio para oportunizar aos servidores públicos a formação continuada e a qualificação por meio de educação de qualidade. Descontos e bolsas parciais fazem parte dessa parceria. Eu sou o professor Amilcar Costa, da Faculdade Araguaia. Nós estamos hoje na Prefeitura de Hidrolândia, com o prefeito Paulo Sérgio, para a assinatura de um convênio. O prefeito Paulo Sérgio é presidente da Associação Goiana dos Municípios e nós estamos realizando um convênio para fortalecer a educação no estado de Goiás, entre a AGM e a Faculdade Araguaia. Senhor prefeito, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse convênio para a AGM e para a educação como um todo no nosso estado. Para nós é muito satisfatório ter a oportunidade, com o presidente da AGM, de fazer essa grande parceria com a Faculdade Araguaia, que vai trazer para os nossos funcionários, as pessoas que trabalham na prefeitura, que estão filiados à AGM, que elas possam se capacitar cada vez mais. Nós que somos gestores precisamos de pessoas cada vez mais capacitadas e esse convênio vai trazer esse benefício para nós, dará um desconto importantíssimo para aquelas prefeituras que estão filiadas à AGM, para que os seus servidores, as pessoas que estão envolvidas dentro de um processo administrativo possam se capacitar ainda mais. Então eu agradeço muito a Faculdade Araguaia por essa grande parceria. Bom, você quer saber mais informações sobre essa parceria? Quer conhecer os cursos que a Faculdade Araguaia oferece? Acesse o site www.faculdadearaguaia.edu.br e saiba mais sobre isso. O intervalo de aula desse domingo fica por aqui, mas o debate sobre educação e os conhecimentos trazidos por professores não se encerram. Eles continuam nas redes sociais. Quer rever essa ou edições anteriores do intervalo de aula? Acesse o nosso canal no YouTube. Quer sugerir pauta, trazer conhecimentos, refletir assuntos referentes à educação? Entre em contato pelo nosso e-mail intervalodeaula@gmail.com. Eu fico por aqui e até a próxima.